Opa, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série de aulas, onde pode te ajudar, gestor, a alcançar novos resultados. Eu estava falando esses dias, foi no meu story que eu falando sobre existem filhos órfãos de pais vivos. A ideia dessa maratona é para ajudar gestores que estão passando, que passaram ou que possivelmente vão passar pelas mesmas situações que eu passei, de muita dor e frustração, onde eu tinha problemas emocionais, eu entrei num colapso emocional absurdo por não saber lidar com a minha equipe, por não saber lidar com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, e eu precisei buscar ajuda. E aí, voltando de São Paulo, eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas, e foi daí então, eu não queria, realmente eu não queria. Mas foi aí que eu veio a grande sacada, de que adianta eu me encher se eu não posso transbordar para compartilhar isso. Então foi daí que surgiu a grande ideia de, cara, tem gente precisando de ajuda e que não tem condições de ir tão longe como eu fui para aprender o máximo que eu aprendi, apliquei e hoje eu vivo, tá bom? Então, nessa aula de hoje, na aula anterior, eu falei sobre como dar feedback e nessa aula eu vou te ensinar 9 maneiras para você administrar conflitos organizacionais. Cara, como, Matheus? Conflitos organizacionais são até normais no ambiente, né? Haja vista que as pessoas possuem personalidades antagônicas, né? Ou seja, contrárias entre elas. Então, seus pensamentos são totalmente diferentes um do outro e no entanto, existem alguns passos que nos auxiliam a administrar esses conflitos de uma forma inteligente, de modo a alcançarmos uma harmonia entre um e o outro. Então, o trabalho em equipe é fundamental para que você possa crescer. Toda empresa deseja que a sua equipe trabalhe em sintonia, em harmonia, né? Todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Imagina aí um exército marchando todo mundo junto e imagina se não tivesse sintonia, regra ali no exército, todo mundo fazendo ali 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, né? E imagina se não tivesse isso, como seria a desordem. Então toda empresa deseja ter uma equipe que comecem a caminhar exatamente todo mundo juntos em prol do mesmo objetivo, tá? E aí é onde entra as relações interpessoais que precisam ser gerenciadas de forma eficiente e eficaz. Então é aqui que a gente entra, onde eu posso te ajudar, tá bom? Haja vista que elas são uma das pilares para o sucesso de qualquer empresa do mundo, é a sintonia, tá? Com base nesse problema eu elaborei aqui 9 tópicos para você anotar e aplicar. Pelo amor de Deus, aplica o que eu estou te ensinando. O mais difícil é eu ter que sentar aqui e compartilhar isso para você. Eu sei que é difícil para você também, que tem muitas distrações, às vezes vem um monte de desculpa, porque eu não tenho tempo. Na verdade, você não tem prioridade, tá bom? Me perdoe a franqueza e a sinceridade, mas a gente só não faz algo, só não assiste algo, só não ouve algo, porque a gente não dá como prioridade. Quando é prioridade, a gente vai lá e dá o nosso melhor. Então, para começar, né, desde agora no primeiro, você precisa dar importância para o outro, né? Ninguém é forte sozinho. Imagine, tente você pegar algum peso, tipo assim, digamos, pegar um guarda-roupa sozinho, dificilmente, só se você destruir ele e sair arrastando. Agora imagine alguém te ajudando, com no mínimo 2 do lado e 2 nas pontas, e aí você consegue ter muito mais apoio para poder seguir. Então é necessário você valorizar as pessoas, né? Pois elas possuem inúmeras qualidades que são fundamentais para o crescimento da empresa e do como um todo, né? Ou seja, as pessoas são a base da prosperidade da organização. Empresas são resultado de pessoas, né? Então elas devem ser respeitadas e valorizadas. Então muito cuidado com isso. Logo depois, você tem que saber ouvir. Você conhece alguém que quando você vai conversar ela não sabe ouvir? Comenta aqui para mim nos comentários. Tem uma plataforma aqui embaixo, na plataforma, tem um espaço para comentários. Eu preciso muito que você me diga se você está gostando das aulas ou não. E isso vai me ajudar muito
né, a saber se eu estou indo bem, se eu estou indo conforme aquilo que você queria. Então, saiba ouvir. A habilidade de ouvir atentamente, lá na essência, né, é isso que produz e consiste na essência da excelência da comunicação. Quando você para estar 100% presente, sem estar preocupado com o celular, ô fulano, sem estar preocupado, ô ciclano, faz isso aqui para mim, aí você desfoca a atenção e a pessoa começa a ver que você não está muito preocupado com a situação dela. Então, o que eu tenho para te falar, os melhores comunicadores do mundo são em palavra bonita, indubitavelmente, palavra linda, os melhores ouvintes. Ou seja, as melhores pessoas do mundo são pessoas que sabem ouvir, porque é na essência do ouvir que você pega situações que você pode, né, resolver. Ou são problemas ou são vitórias, mas é na essência do ouvir que você tem isso. Busque compreender o máximo que o outro quer transmitir para você. Então, muito cuidado. Cuidado para as pessoas não terem medo de você. E aí, quando elas vão conversar, elas não conseguem se abrir. Por quê? Porque elas ficam ali muitas das vezes. Falando em ter medo, se as pessoas têm medo de você, você é simplesmente um líder posicional. O que é o líder posicional? Um cara que as pessoas não respeitam de fato de verdade. Elas estão ali simplesmente pelo salário, porque precisam trabalhar, mas elas não estão muito preocupadas com você. Elas não querem muito você perto. Elas, quando chegam à noite, elas dão graças a Deus que chegou a hora de ir para casa. E quando amanhece, elas ficam assim, meu Deus, eu tenho que enfrentar aquele cara de novo. Aquele cara irritante, desgastante. E as pessoas hoje não estão mais apegadas a trabalho. Antigamente as pessoas ficavam 30 anos, 40 anos no emprego. Hoje as pessoas acham outros motivos para não trabalhar para você. E só o que não falta no tempo de hoje são motivos. Tá aí a internet fazendo as pessoas ganhar dinheiro. Tá aí a oportunidade no comércio local, o mercado aquecido, né? Tá tudo funcionando, muito emprego. Então as pessoas não estão muito apegadas. Então você tem que ter cuidado na hora de ouvir, de se importar, de se preocupar com as pessoas. Escuta essa, não é sobre você, é sobre as pessoas que você tem que dar importância, não é você. Eu preciso disso, não. O que as pessoas ao seu redor precisam? Ajude elas a alcançar o que elas precisam, que você vai alcançar o que você precisa. Todo esse trabalho que eu faço compartilhando conteúdo, isso me agrega tanto espiritualmente quanto materialmente, porque tudo que eu planto eu colho. Mateus, você faz isso com a intenção de colher? Não, mas eu sei que eu vou colher. É simples. Tudo que você planta, colhe. Não tem como você plantar no asfalto, você não vai conseguir colher. Então, se você plantar em terras infrutíferas, ou seja, as pessoas são frutíferas. Quando você planta nas pessoas, as pessoas devolvem você a reciprocidade, né? Pelo cuidado, pela atenção, pelo afago, pelo abraço que você deu nelas. Então, muito cuidado com isso. E no terceiro passo, não ataque as pessoas, e sim os problemas. Identifique o problema e ajude ela a resolver. Nunca leve as coisas para o lado pessoal. Aconteceu um episódio agora onde um líder de um determinado local ligou extremamente revoltado para o outro líder, né, de um outro local. Conflitos, levou para o lado pessoal. E aí isso gera o quê? Isso gera confusão, deturpação. Isso faz com que as pessoas retrocedam, né? Então, quando você é lúcido, quando você volta ao teu intelecto para os problemas em questão e que você se interessa em frisar que o conflito pessoal é sempre resultante da insatisfação constante para ambas as partes, quando estão levando para o lado pessoal, são problemas comuns um do outro, tá? Então, quando você faz isso, você compromete a harmonia do ambiente afetado e o que acontece? A produtividade cai, os rendimentos caem, os indicadores caem. Imagina você no avião, na cabine, e de repente os ponteiros estão tudo aqui, tudo ligadinho, tudo certinho. De repente passa uma turbulência, você passa por uma turbulência e os indicadores começam a cair, e o avião começa a descer, e aí você fica tentando puxar ali a direção para ele não ter que cair. Mas é o seguinte, você tem que ter essa habilidade
na hora da instabilidade, na hora da turbulência, você segurar firme para fazer o avião manter a estabilidade novamente. Tá bom? Ó, já depois, no quarto passo, você tem que aprender a ser humilde, né? Às vezes nós estamos certos, mas com cautela e com uma forma bem educada de conversarmos, você vai com certeza mostrar para a pessoa que você está certo, mas você foi tão educado, foi tão sutil ali com as suas palavras, que a pessoa acaba concordando com você e entendendo o teu ponto de vista e começa ali a não haver discordância, né? Então, você deve estar sempre disposto a aceitar quando uma pessoa destrói nossas convicções. Às vezes você está certo, mas a pessoa quer destruir aquilo que você acredita e nos prova que a nossa ideia é errada ou é correta, né? Então, muito cuidado, seja humilde. Albert Einstein já dizia que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Ou seja, quando você se abre para outras pessoas, para novas ideias, quando você é humilde, baixa a crista, tira esse papel, essa capa de chefe, essa capa de o todo-poderoso, essa capa de eu que mando, e vista a capa da humildade, calce as sandálias da humildade. Você vai ver, e quando você começar a ouvir as ideias das outras pessoas, você vai expandir muito a tua mente. Você não sabe de tudo e ainda vai morrer sem saber. Então, muito cuidado com isso. Seja empático, né? Exercite a capacidade de tentar se colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa faltou, tenta saber por que ela faltou, né? Tenta saber. Às vezes ela se irritou com o outro, tenta saber o porquê que ela se irritou, qual foi a piadinha que aconteceu, o que aconteceu. Então você tem que entender quais são os problemas que estão surgindo, né? Quando você entende, você começa a compreender mais ainda, né, os pensamentos alheios e, consequentemente, você consegue propor uma solução inteligente. E aí, logo depois, você precisa ter argumentos inteligentes. Ninguém vence o ser humano que sabe vender uma ideia. Se você é persuasivo naquilo que você fala, naquilo que você faz, mesmo que a ideia não seja muito boa, você consegue trazer pessoas para o seu lado, para o lado do seu time. E aí, mas Matheus, eu não consigo, cara. Aí você precisa aumentar a sua capacidade de persuasão. Leia livros, Robert Cialdini, só um minuto. Tem vários livros, vários cursos que você pode fazer para aprender a ser mais persuasivo. Quando você consegue ter um poder de persuasão melhor, as pessoas começam a te ouvir mais, porque você tem uma conversa agradável, né? Então, aumente a sua capacidade de persuasão. Por quê? Para que os seus argumentos sejam cortantes como uma espada bem afiada, fazendo com que os argumentos contrários sejam feitos em pedaços. Então, quando você é persuasivo, você consegue destruir em pedaços toda opinião contrária, tá? E aí, uma das coisas que mais é difícil para um gestor, mas que você pode e deve fazer se você quiser ter uma equipe mais tranquila com você, é onde você tem que exercitar a paciência, porque em todo o processo, né, onde você tem muitas pessoas, você passa por muito estresse. Você dá um comando, o cara não entende ou não atende. Ele não entende e não atende. E aí você se irrita, perde totalmente a paciência. Só que a paciência é um atributo fundamental para um relacionamento interpessoal e saudável. Então, saiba que você tem que relevar algumas coisas de modo a preservar a harmonia da organização. Às vezes, você não vai poder ser reativo. O cara bateu, levou. Aconteceu uma coisa, você não sabe o que está passando com ele. Então, às vezes, quando você fala algo com a pessoa e ela retruca, ela vem com os dois pés nos teus peitos, calma, respira, conversa com ela, veja o que está acontecendo, se importe, se preocupe, e aí elas vão começar a mudar totalmente o jogo, tá? E aí logo depois, no 8º passo, você tem que
trabalhar sua aptidão social. Como, Mateus? Aumentando as habilidades de relacionamentos. Eu costumo dizer que 85%, 15% do teu sucesso, ou seja, todo o sucesso que tu tem, é referente a apenas 15% do que tu sabe. Como assim, Mateus? Exatamente. E 85% do teu sucesso é equivalente a você ter ótimos relacionamentos. É o networking, são as pessoas que podem te ajudar. Então, saiba abnegar os seus desejos em prol do próximo. Às vezes, está vendo alguma situação, aprenda a ceder para o próximo. Aprenda, nem sempre é só ganha-ganha, aprenda a ceder, tá? Então, no nono, trate as pessoas com equidade. A justiça deve ser sempre a prioridade em qualquer tipo de relacionamento. Seja justo, né? Seja um bom exemplo, né? Um exemplo de justiça, tá? Por quê? Porque um exemplo de injustiça é quando temos duas pessoas na organização realizando a mesma função e percebe-se que uma está trabalhando mais do que a outra. Ora, é totalmente desmotivador. E aí com isso você incentiva outro profissional bom pra caramba a se distanciar daquilo. Por quê? Porque você foi injusto. Então, seja meritocrático. Premie as pessoas pelos seus méritos, não pelas indicações, não pela boa amizade, mas sim pelos seus méritos, tá? Então, os problemas não param por aí, por incrível que pareça. Quando o cara tá desmotivado, ele pede demissão. E aí, quando ele não pede demissão, ele vira maçã podre no meio das outras e ele começa a falar isso e aquilo outro. E ele faz com que toda a tua equipe apodreça e vá pelo ralo. Te ajudou essa aula de alguma forma? Bom, eu quero muito que você me ajude escrevendo aqui embaixo algum comentário, se fizer sentido para você, uma crítica, um elogio. Eu quero muito que você me ajude nessa. Na próxima aula eu vou te ensinar sobre como lidar com frustrações na equipe, tá bom? Meu muito obrigado, aplica tudo que eu ensinei e até a próxima aula. Valeu!